Olá, meu nome é Diego de Carlos Lacerda, sou aluno de iniciação científica orientado pelo professor Dr. Reinaldo Nóbrega de Almeida e neste vídeo vou apresentar os resultados referentes ao projeto de pesquisa intitulado Avaliação da atividade anticonvulsivante do cesaterpeno nerolidol, mais especificamente do plano de trabalho ao qual estou vinculado, a avaliação da atividade anticonvulsivante do nerolidol. Bem, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o nosso trabalho se enquadra no objetivo 3, que é o objetivo de saúde e de qualidade. E, bem, a epilepsia ela é uma doença neurológica caracterizada principalmente pela ocorrência de convulsões recorrentes. Essas convulsões elas vão ser originadas por uma desregulação na atividade elétrica cerebral, onde as sinapses excitatórias vão se sobrepor às sinapses inibitórias, dando origem à convulsão. Esta é uma doença altamente prevalente e incapacitante em todo o mundo e gera um prejuízo na qualidade de vida de muitas pessoas, tendo em vista que essas convulsões elas ocorrem de maneira inesperada e também podem deixar sequelas permanentes. Existem atualmente algumas classes de fármacos que podem ser utilizados no manejo dessas convulsões. Dentre eles podemos citar os benzodiazepínicos, barbitúricos e inibidores dos canais de sódio, potássio e cálcio. No entanto, eles apresentam ainda importantes limitações no que diz respeito principalmente à ocorrência de efeitos colaterais graves que são inerentes ao uso desses fármacos e também a farmacoresistência que pode ocorrer em até 20% dessas pessoas. Historicamente, a humanidade vem se utilizando dos produtos naturais tanto para sua alimentação quanto para o tratamento das suas enfermidades, em especial as plantas medicinais, e os óleos essenciais, que são constituintes de algumas plantas medicinais, eles são muitas vezes relacionados a esse efeito terapêutico dessas plantas. Esses óleos essenciais eles são constituídos principalmente de fenilpropenoides e terpenoides, e o nerolidol, substância teste do nosso estudo, ele é um sesquiterpeno, ou seja, um terpenoide, que é um dos constituintes desses óleos essenciais. E há na literatura também um efeito contra a neuroinflamação, um efeito neuroprotetor contra a neuroinflamação e estresse oxidativo. Dessa forma, teve-se essa curiosidade em estudar esse efeito anticonvulsivante do nerolidol, visto que essa atividade contra a neuroinflamação e estresse oxidativo, porque esses são respostas inerentes às convulsões. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi investigar o efeito do cesaterpeno nerolidol em um modelo experimental de convulsão comportamental induzido pelo pentileno-tetrazol PTZ em camundongos. Para tanto, nós utilizamos camundongos suíços pesando entre 25 e 30 gramas, que foram fornecidos pela unidade de produção animal da UFPB, e eles foram divididos em 5 grupos com um N de 8 animais. Um grupo veículo, que recebeu a administração apenas da solução salina, um grupo com nerolidol na dose de 50 mg por quilograma, um grupo nerolidol 75 mg por quilograma e um grupo nerolidol com a dose de 100 mg por quilograma, e um grupo foi tratado com a droga padrão, que foi o diazepam, na dose de 4 mg por quilograma. Esses animais eles foram mantidos em condições ideais de alojamento, com livre acesso à alimentação e à água, e também no ciclo de claro escuro de 12 horas, com temperatura controlada também, de modo a evitar o mínimo de estresse desses animais. E todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética nos Animais sobre esse número de certidão. Inicialmente nós fizemos uma neurocirurgia para implante de eletrodos nesses animais, onde eles foram anestesiados com cetamina e xilazina 100 e 10 mg por quilograma respectivamente, e foi feita uma tricotomia e antisepsia e uma incisão longitudinal para que fosse exposto o crânio desses animais. Posteriormente, eles foram colocados em um aparelho estereotáxico semelhante a esse da imagem, para que fossem então implantados os eletrodos. Com relação à administração das substâncias, foi feita a administração da solução salina e diazepam, e 30 minutos após essa administração foi feita a administração do PTZ, e com o nerolidol 50, 75 e 100 mg, após 60 minutos que foi feita a administração do PTZ. E essa diferença da administração do tempo para a administração do PTZ se dá porque na literatura há um relato de que o nerolidol ele tem a sua melhor atividade 60 minutos após a sua administração. Após a administração do PTZ, os animais foi então observado por 15 minutos
e foi avaliado a latência para o primeiro espasmo, a latência para a primeira convulsão e o tempo de convulsão. Para análise estatística, nós utilizamos o programa GraphPad Prisma, versão 6, e os dados foram expressos como a mediana, intervalo interquartil. E eles foram analisados utilizando o teste de Cruz-Calvales, seguido pelo teste de muitas comparações de Dan, e os resultados foram considerados significativos quando o P foi menor do que 0,05. Nesse primeiro gráfico temos os resultados referentes à latência para o primeiro espasmo, e podemos observar que o Nerolidol na dose de 75 e de 100 mg levou um aumento significativo para o surgimento desse primeiro espasmo, e o diazepam também apresentou esse efeito de aumento nesse tempo. Esse primeiro espasmo ele é um sinal de que a convulsão está para começar, então é um sinal de convulsão. Nós avaliamos também a latência para a primeira convulsão, e observamos também que o Nerolidol na dose de 75 e 100 mg teve um aumento, né, nesse tempo para que o animal começasse a convulsionar, e o efeito foi semelhante à droga padrão utilizada, que foi o diazepam. E no caso aqui, o Nerolidol na dose de 100 e 75 mg, eles conseguiram proteger o animal do início dessa convulsão, onde eles tiveram um aumento do tempo, tanto para o espasmo, que é um sinal do início da convulsão, quanto para o início da convulsão. Efeitos que foram semelhantes ao diazepam. Nós avaliamos também o tempo de convulsão, onde o Nerolidol na dose de 75 e 100 mg tiveram uma diminuição do tempo em que esse animal permaneceu em convulsão, efeito semelhante ao diazepam. Dessa forma, como o PTZ ele é um agente convulsivante que ele induz a convulsão pelo mecanismo de ação de antagonismo ao receptor GABA-A, nós temos um indício que o Nerolidol possa estar atuando nessa via GABAérgica para desempenhar esse papel de proteção na convulsão, de anticonvulsivante. Dessa forma, é necessário fazer estudos posteriores mais específicos nessa investigação desse mecanismo molecular. Com base nos resultados obtidos, nós podemos concluir que o Nerolidol apresentou atividade anticonvulsivante nas doses de 75 e 100 mg por quilograma no teste de convulsão induzida pelo pentilenotetrazol, e dessa forma abre espaço para novos estudos a fim de investigar por qual mecanismo molecular desempenha essa atividade. E assim eu gostaria de agradecer à Universidade Federal da Paraíba e à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFPB e ao CNPq por todo o apoio nos dado para a execução desse projeto de pesquisa. Obrigado.